E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de um tema muito conhecido no mercado de ações, no mercado financeiro, que é o valuation. A gente sempre ouve falar, sempre ouve os grandes investidores falando em valuation, o valuation da empresa, e a gente sempre fica perdido, né? Mas o que é valuation, né? Eles usam esses termos aí em inglês, esses termos mais difíceis. Mas o valuation nada mais é do que uma análise geral, uma análise bem aprofundada daquela empresa que você vai investir. E o valuation ele pode ser feito por múltiplos, né? Pelos indicadores a gente pode fazer um valuation. Então eu vou fazer uma série de vídeos aqui para te mostrar como fazer um bom valuation de uma empresa e saber exatamente onde você está investindo. Te espero do outro lado da vinheta. Hoje nós vamos falar do valuation, nós vamos falar dos indicadores gerais. Indicadores que eu chamo gerais, você já vai ver a hora que eu virar o slide aqui, tá? E o valuation, eu faço ele em 5 frentes. Indicadores gerais, indicadores de rentabilidade, indicadores de endividamento, indicadores de crescimento e indicadores de governança. Então vai ser uma série de 5 vídeos para completar esse tema do valuation, para você conseguir fazer um valuation bem completo daquela empresa que você vai investir. Então o que eu chamo de indicadores gerais? O primeiro deles é o PL, tá? O que é o PL? É preço sobre lucro, é o preço da ação sobre o lucro por ação. E o que o PL indica? Ele mostra a média de tempo de retorno do seu investimento, né? Basicamente, quanto tempo vai demorar para você ter aquele investimento de volta no seu bolso. E quanto menor for o PL, melhor, em exceção dos negativos, né? Se o PL for negativo, vai estar aqui nas observações, ó. Se o PL for negativo, significa o quê? Que um desses dois aqui está negativo. E como não tem jeito do preço ser negativo, significa que o lucro está negativo. Então significa que a empresa está tendo prejuízos. A outra observação é: você não pode olhar nem o PL e nem qualquer outro dos indicadores que eu vou mostrar para você isoladamente. O valuation, todos esses indicadores, eles só são bem precisos se analisados em conjunto, né? Se você fazer o valuation completo daquela empresa. Não é só olhando o PL e alguns outros indicadores que você vai ver se a empresa é boa ou não, tá? E o PL você sempre olha também com o CAGR. Por quê? O que é o CAGR? É a taxa de crescimento dos lucros daquela empresa. E por que você deve olhar os dois juntos? Vamos lá. Se uma empresa tem um PL de 5 e a outra tem um PL de 10, uma significa que em 5 anos você vai ter seu investimento de volta. Na outra significa que em 10 anos você vai ter seu investimento de volta, tá? Isso analisando lá isoladamente. Só que, obviamente, você escolheria de 5, né? A do PL menor. Só que, se eu te disser que a empresa de 5 tem um CAGR de 0, ou seja, ela não cresce mais, os lucros dela não cresce, e te disser que a empresa B, que é do PL de 10, tem um CAGR de 10, 15% ao ano, significa que essa empresa B cresce o lucro dela 10, 15% ao ano. E se cresce o lucro dela, abaixa o PL dela. Então, ao longo do tempo, essa empresa B tende a ser muito melhor do que a empresa A. Então você vê que o PL pode te enganar. Quanto menor, melhor, só que você tem que analisar ele junto com o CAGR de crescimento da empresa para saber se aquela empresa cresce, se não cresce, se o PL vai ficar estável ou se ele vai diminuir, tá? O segundo indicador que eu uso aqui dos gerais é o P sobre VP, é preço sobre valor patrimonial. Então você vai pegar o preço da ação, você vai multiplicar pela quantidade de ações que a empresa tem e você vai dividir isso pelo valor patrimonial, tá? Esse P sobre VP, ele indica se a ação está sendo negociada acima ou abaixo do valor patrimonial dela. O que é valor patrimonial? O valor patrimonial é tudo que aquela empresa tem de patrimônio. Máquinas, equipamentos, computadores, mesas, mobílias, imóveis, terrenos, tudo que ela tem de patrimônio dela. Então, se esse P sobre VP estiver abaixo de 1, significa que você está pagando abaixo do que a empresa tem de valor patrimonial. O que isso significa? Se o P sobre VP estiver abaixo de 1, significa que se aquela empresa fechar hoje e vender tudo que ela tem de patrimônio, ela ainda consegue te dar lucro. Ela vai voltar seu investimento e ainda te dar lucro, porque você pagou abaixo
só do que ela tem de patrimônio, entendeu? Agora, se ele tiver acima de 1,5, 2, tem empresa que tem até 10, significa que você está pagando um preço talvez caro naquela ação, né? Você está pagando ali 10 vezes o que ela vale de valor patrimonial. Mas, lembrando, tem sempre as observações aqui, tá? Não pode comparar setores opostos. Isso aqui serve para qualquer indicador que eu for te mostrar. Sempre você vai comparar banco com banco, não faz sentido você comparar banco com uma empresa de petróleo. Os indicadores são diferentes, os mercados são diferentes, os ciclos dessas empresas são diferentes. E a exceção do P sobre VP muito alto é se a empresa for de tecnologia, né? Como a gente está vendo hoje. Uma empresa como o Facebook, por exemplo, é uma empresa que tem uma alta geração de caixa, um lucro gigantesco, absurdo, mas ele tem muito pouco patrimônio, ele tem muito pouco valor patrimonial. O Facebook hoje, a última vez que eu pesquisei, tinha um escritório com funcionários, então se você for ver, o valor patrimonial dele é muito baixo em comparação com tudo que ele gera de lucro. Então, se você for analisar o P sobre VP do Facebook, de empresas de tecnologia, sempre vai estar muito alto. Mas isso não significa que é uma empresa cara. Isso só significa que ela é uma empresa que tem maior geração de caixa do que ela tem de patrimônio. Aí nós vamos aqui pro PEG Ratio, é um indicador muito pouco conhecido, muito pouco usado, mas é muito bom. O que é o PEG Ratio? É o PL que a gente viu, dividido pelo CAGR de lucro, que é a taxa de crescimento, né? Aqui é a taxa de crescimento anual. O que o PEG Ratio mostra? Mostra quanto os lucros da companhia justifica o PL da ação. Então ele mostra aquela relação entre o lucro e o PL, tá? O que é PEG Ratio? P significa price, então é preço. E significa earnings, então é lucro. E G significa growth, que é de crescimento. E ratio significa razão. Então PEG Ratio é a razão entre preço, lucro e crescimento, tá? Então isso aqui indica, e quanto menor, melhor. Se o PEG Ratio for baixo, geralmente é uma boa oportunidade de negócio. Com exceção, claro, dos negativos, que aí você já entra que aquela empresa está tendo algum déficit na parte operacional dela, nos lucros dela, tá? Então esse aqui é um baita de um indicador muito pouco conhecido, muito pouco usado. E aí nós vamos para o último indicador geral, que é o EV sobre EBITDA. Muitas vezes as pessoas preferem esse indicador aqui do que o PL, e ele é um pouco mais exato do que o PL, eu vou te mostrar por quê. O que é o EV sobre EBITDA? É Enterprise Value, que é o quê? Valor de firma sobre EBITDA, que no português a gente pode chamar de lagida, que é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Por que ele é um pouquinho mais exato do que o PL? Porque o EV, que é o valor de firma, ele considera também a dívida líquida. E lá no PL, o preço só considera valor de mercado, então só considera o bônus da empresa, não considera o ônus. Aqui no EV, você já tem a dívida líquida na equação, então é quanto realmente a empresa vale, é o valor da firma. E o EBITDA considera apenas lucro operacional, então ele exclui resultados não recorrentes. Lá no PL, você vê que é preço sobre lucro, então aqui no lucro entra tudo. Se aquela empresa vendeu algum ativo, se aquela empresa vendeu algum imóvel dela, algum terreno dela, se ela vendeu alguma unidade dela, e aqui, vai entrar tudo aqui no lucro, entendeu? Só que aquilo lá que ela vendeu naquele mês não é um lucro recorrente, não é uma coisa que acontece sempre, é um evento não recorrente. Então naquele mês o PL daquela empresa vai ficar distorcido por conta disso. Já o EBITDA só considera lucro operacional, então exclui todos esses eventos não recorrentes, então ele é um pouco mais exato. E aqui indica também em quanto tempo seu investimento vai retornar, apenas considerando a geração de caixa da companhia, que é o lucro operacional dela. Então é um baita de um indicador também que eu uso para selecionar minhas empresas. O
que eu vou falar para você agora? Aguarde a sequência dos próximos 4 vídeos, onde a gente vai falar dos outros indicadores de valuation e no final nós vamos fazer um valuation na prática com uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês com todos os indicadores para você preencher e saber escolher as empresas. Então, sempre a gente vai fazer o valuation por empresas do mesmo setor. Se a gente vai investir em bancos, a gente vai colocar ali 3, 4 bancos que a gente quer investir e comparar o valuation deles e fazer a melhor escolha, né? Dessa forma que eu encontrei algumas oportunidades no mercado onde eu ganhei, isso eu vou mostrar para você depois as operações na tela, onde eu ganhei 100%. Foi assim que eu escolhi a empresa que eu ainda tenho em carteira, que está com 150% de rentabilidade. Então você não encontra isso em lugar nenhum hoje. Então foi dessa forma, fazendo valuation, que eu encontrei essas oportunidades. Então te aguardo nos próximos vídeos.